Eu estou achando interessantíssima a análise que você está fazendo, mas aí eu quero te dar uma provocada. Eu concordo com você, per se, que a inteligência brasileira está à esquerda. É uma esquerda que não é apenas uma esquerda socialista barra marxista barra identitária, né? É uma esquerda liberal também. Mas sim, é uma esquerda... a inteligência brasileira é mais progressista do que conservadora. Eu concordo inteiramente com você. No entanto, quando a gente vai para a esquerda propriamente dita, a esquerda PT, PSOL, PSB... O que a gente pertence nitidamente é que, pela primeira vez na história, porque não foi assim durante o século XX e o início do século XXI, de alguma forma a esquerda se descolou por completo da percepção de quem é o brasileiro pobre. Ela não entende mais quem é essa pessoa. Sim. E isso é muito nítido quando você vê as eleições municipais. A eleição municipal, os lugares na periferia de São Paulo onde o Boulos perdeu e perdeu feio, são mostra disso. O sucesso do Pablo Marçal são mostra disso. E aí eu queria jogar só um complicador, que é uma novidade nesse jogo político que a gente está vendo, que é, não só no Brasil, a gente começa a ter uma distinção de gênero em ideologia. Mulheres tendem à esquerda e homens tendem à direita. Nunca na história aconteceu isso, ou algo do tipo. A que você atribui esse descolamento da esquerda do povo pela primeira vez e essa divisão por gênero? Olha, a tua primeira questão é disso que eu falava quando eu contei a história do frentista. Era do descolamento da esquerda da população, ou do brasileiro pobre, ou do povo comum, digamos assim, né? Esse descolamento estava implícito justamente nessa ideia de que a esquerda não consegue falar com o povo, não consegue entender que grande parte da população não está nem aí para essas pautas acadêmicas e jornalísticas. Ele está querendo ir no supermercado, ele está querendo, sei lá, talvez ter um carro, está querendo que o filho faça faculdade ou a filha, sei lá. E a esquerda, ela me parece que ela virou, às vezes eu uso essa expressão, parece que virou um fenômeno de universidade de gente que tem dinheiro. Quando você fala liberal de esquerda, não tenho nenhuma dúvida, né? Porque, inclusive, se você está num ambiente inteligente e você não deixa passar nenhum tipo de empatia com temas sobre sofrimento teórico, sofrimento identitário, que você é uma pessoa que não tem preconceito, que você é uma pessoa a favor do combate da desigualdade, pelo menos teórico, né? Mesmo que odeie quem é pobre, não goste de se misturar com ele e ache que ele é burro no final do dia, que é o que, grosso modo, a esquerda pensa da população comum, você seguramente vai tomando um vinho num restaurante descolado, com pessoas que sucederam bem na vida, é bom você deixar uma deixa lá, tipo, eu sou liberal social, né? Estou preocupado com a sociedade, porque senão isso pode queimar seu filme, inclusive, no ambiente que você circula. Então, eu acho que a esquerda acabou virando um fenômeno universitário. Grande parte de jornalistas, escritores, artistas, que é um pouco o cenário americano da esquerda na Ivy League, certo? Nas universidades. E aí você tem um pacote. É um pacote. Se você é de esquerda, você não deve gostar de churrascaria, você deve, sei lá, odiar o Estado de Israel, você deve achar que a vitória do Trump foi um acidente histórico que não pode significar nada além de acidente histórico. Assim como se você é de direita, você tem que adorar a churrascaria, por exemplo. Sertanejo. Né? Você tem que então, achar que as mulheres não podem ter a emancipação que elas têm, que as mulheres, de alguma forma, têm que viver em casa. Ou seja, eu acho que esse tipo de cenário, inclusive que levou a esquerda a perder o contato com a população comum, significa esse empobrecimento da tentativa de compreender a realidade a partir do fato de que eu tenho que ter uma ideologia, eu tenho que ter uma militância. Porque isso, inclusive, na universidade, que é um ambiente que eu vivo há 30 anos, isso pode significar se seu aluno vai ter bolsa, pode significar se você tem espaço no colegiado, pode significar se você convive bem com os colegas. Eu sei que na imprensa e na mídia não é muito diferente disso.
mas pelo menos é mais amplo o espaço. A universidade ele é mais sufocante nesse sentido. Agora, a diferença de gênero, que já vem acontecendo, apontaram isso na eleição americana, né, de forma bastante clara, a mulher e a emancipação feminina, ela é um dos marcadores do processo modernizador, né? E muitos homens se sentem, no caso americano, morrendo mais jovem, não tendo espaço na universidade, perdendo espaço em certos setores do mercado de trabalho. Então, você tem, por parte de muitos homens, um sentimento de ressentimento, de perda de espaço econômico. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem um elemento, né, que assim, eu lembro que há algum tempo atrás, eu vi uma discussão na minha aula, né? Essa discussão era uma discussão, o tema era romantismo, tá? Então, os alunos normalmente levam esse assunto para eu te amo, meu amor, né? Não só alunos, a população com senso comum, que não sabe que romantismo é, na realidade, uma grande mal-estar com a modernização. E que o lugar do amor nisso é porque a ideia de que homens e mulheres que morriam de amor eram autênticos, o resto era vendido a dinheiro. Mas então fica normalmente em relação ao tema do amor, e então um aluno começa a contar uma história com a namorada e o sofrimento e tal, e uma menina vira para ele e diz assim: a gente não quer saber da sua história não, porque você é homem branco, heterossexual, então tudo de ruim que tem no mundo é você a causa. Esse menino tá longe de ser, pelo menos era, longe de ser o menino que vai desaguar nesses discursos boçais do povo Red Pill ou Incel, ou esses sites que ganham rios de dinheiro com violência contra as mulheres no discurso, né? Eu quero dizer. Mas eu acho que a não atenção a temas a ver com o mal-estar de muitos homens em relação à condição contemporânea, enquanto eles não têm nada a ver com posições de extrema-direita ou violência, pode acabar a empurrar meninos como esse para posições radicais por uma atitude estúpida de duas colegas, movidas claramente por um discurso ideológico, identitário e radical. Então, eu acho que tem uma questão de fundo mesmo. As mulheres, de certa forma, colheram ou estão colhendo ganhos mais evidentes da modernização, tá? Como grupo social, estão colhendo e já colheram, ainda que esses ganhos, eu quero dizer, possa ser objeto de reflexão, pudesse ser objeto de reflexão na sua dimensão antitética, negativa, contraditória, no sentido filosófico, né? De contradições a partir da condição emancipada que você não pode nunca tocar, porque você toca, alguém já levanta a mão e diz: não, você é reacionário, você é contra, você é de direita, você é escroto. Quando, na realidade, você tem, por exemplo, todo o debate demográfico, a dificuldade Eu tive uma experiência concreta em que eu estava tentando colocar no debate o problema da redução do nascimento, a redução do número de crianças, olhando isso demograficamente, o que isso significa em termos sociais, que é um fato. E não tem a ver, aqui no plano individual é escolha, no plano social histórico é emancipação. Quem quer voltar a ficar em casa, cuidar de filho, filho dura muito tempo, custa caro, atrapalha a vida profissional da mulher. Do homem também atrapalha, mas a mulher com certeza, né? Então, essa discussão, ela é rapidamente, eu estou dando um exemplo, ela é rapidamente assimilada a uma discussão do tipo J.D. Vance, vice-candidato, que agora é vice-presidente, aliás. Vice-presidente. Vice-presidente, não vice, como candidato. É rapidamente assimilada a uma discussão conservadora reacionária, quando não é. É uma análise sociológica do desdobramento dos avanços da emancipação feminina e social ao longo do século XX e XXI. Então, a minha visão é assim: muitos homens estão indo para a direita por ressentimento, por perda de espaço, por medo da mulher, por medo do avanço, mas a conversa entre a emancipação feminina e o século XXI é muito mal feita. Ela continua unicamente nas bases militantes, nas bases identitárias, e se você tenta entender o que pode estar acontecendo, ou você é reacionário ou você é progressista. Mas aí eu queria pegar 2 pontos do que você falou para a gente explorar um pouquinho. O primeiro, sobre
o pragmatismo que talvez a esquerda tenha perdido, o contato da vida ali cotidiana das pessoas e tal. Ao mesmo tempo, o que você descreveu como prioridade na vida dessas pessoas me parece muito o que foi contemplado, principalmente nos 2 primeiros mandatos do governo Lula, que é, em termos gerais, uma possibilidade de consumo, um mínimo de ascensão social para que a pessoa passe de sobrevivente a consumidora, né? Que foi o que economicamente o primeiro mandato, principalmente, mas ainda o segundo mandato do governo Lula produziu, e para a faculdade, e para a universidade, que também foi algo que esteve no foco dos primeiros mandatos do governo Lula. De que maneira isso mudou? Ou o Lula mudou? Ou como é que você enxerga esses 2 primeiros anos de mandato em relação à atenção a esses aspectos mais cotidianos, mais da vida ali? E o outro sobre a posição da mulher, a emancipação feminina. Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando sobre a conversa mal feita da militância feminista, principalmente, né? Agora, ao mesmo tempo, e aqui é uma provocação que eu acho que pode render bacana para a gente discutir, o ressentimento inverso, ele não é algo que tenha sido contemplado para as mulheres. A gente não teve esse direito, né, de ficar ressentida com os anos de não emancipação. A gente teve que se virar e ir para a luta. Eu acho que parte do discurso feminista mais agressivo vem um pouco desse lugar de, não, eu tive que sobreviver e me virar, então por que agora temos que acomodar o ressentimento masculino e tal? De que maneira que se pode conciliar isso pacificamente, então, sem ser uma coisa agressiva uns contra os outros, sendo que as mulheres tiveram que fazer um movimento, ainda estamos, né? Estamos no meio de um processo de emancipação, nós não está concluído, né? Então, eu nem sei bem o que seria essa conclusão total, seja para homens ou mulheres. Olha, talvez para começar a gente não ter medo de andar na rua, esse tipo de coisa, de ser assassinado a qualquer momento pelo parceiro, coisas assim, mas dá até para pensar socialmente. Né? Tem sociedades que a gente está vendo regredir, né? Principalmente as fundamentalistas religiosas, mas não só, então, né? Eu acho isso um sinal. Então, eu acho assim, primeiro sobre essa coisa do ressentimento, primeiro a gente tem que levar em conta a própria passar do tempo histórico. O tema do reconhecimento dos ressentimentos não existia antes. Uhum. O que muitos homens à direita estão fazendo é fazendo uso de um discurso que nasceu na esquerda, que é a teoria de que todos temos que ser reconhecidos. Isso não havia antes. Uhum. Entende? É como dizer, quando você fala, não, porque as mulheres... Primeiro, na realidade, esse é um assunto que eu já discuti bastante esse assunto, né? Eu acho que esse é um assunto que é quase... É muito difícil não entrar na militância. Uhum. Né? E eu não vou entrar, tá? Porque militância me dá sono. Tá? Então, assim, agora, o que acontece é o seguinte, essa ferramenta do ressentimento como sentimento político organizado, que ganha espaço, inclusive nas redes sociais, não existia. Hoje existe. Então, assim como a direita está usando o discurso da narrativa, o conceito de narrativa foi inventado pela filosofia pós-moderna. Apesar que na sofística ele já estava. Né? Mas a forma de falar, tudo é narrativa, quem vence é quem tem a melhor narrativa. Isso é uma invenção da filosofia pós-moderna. E a direita se apropriou disso. O que eu acho que está acontecendo, que deixa muita esquerda perdida, é essa direita massiva se apropriando de ferramentas que a esquerda criou. Inclusive intelectualmente e politicamente, entende? E quando você diz, não, as mulheres não tiveram essa possibilidade. Elas não tiveram porque, inclusive, não existia a possibilidade de você articular um discurso político que tivesse o ressentimento e a busca de reconhecimento como ferramenta associada às redes sociais. Não existia isso. Né? Não existia essa gramática, não existia
essa própria semântica, esse significado de reconhecimento e ressentimento como afetos políticos que organizam o militante. Não havia isso. É quase como se não havia essa língua, entendeu? Entendi, Não existia essa perfeitamente. linguagem. E agora ela existe. E aí o que acontece é que aí muitos homens eles assimilam o ressentimento vai provando para ele o tempo inteiro de que o seu ressentimento está certo, porque ele vê que ele está perdendo espaço, que ele não consegue estudar, ele deprime. E o homem, à diferença das mulheres, que talvez as mulheres tenham isso, inclusive por séculos ou milênios de exclusão do espaço público, as mulheres têm um repertório subjetivo que o homem quase nenhum tem. Talvez por efeito antitético, né, pensando dialeticamente, Sim. por efeito da exclusão da mulher do espaço público. Porque no espaço público, o que acontece no espaço público? Você fala frases curtas, você tem que ser objetivo, você tem que ter sucesso naquilo que você faz e você tem que identificar alvos pragmáticos. Pela exclusão do espaço público, né, é possível que porque eu não estou querendo entrar em capacidades inatas, né? Eu não quero entrar nisso porque eu não tenho tempo, inclusive, para entrar nisso, né? Então, assim, talvez as mulheres tenham, ao longo desses anos todos de vida mais privada, né, desenvolvido um fato sine qua non, uma diferença sine qua non, melhor dizendo, que há um repertório subjetivo nas mulheres que nos homens não há. Quando eu digo repertório subjetivo, é uma linguagem para dar nome a certas coisas, identificar certos sentimentos, operar, inclusive, com certos sofrimentos, que o homem, a gente vê isso em sala de aula, tá? Em determinados assuntos. Como se brinca nas relações heterossexuais entre homem e mulher. Ou no fato de que, massivamente, a maior parte de psicólogos são psicólogas. Certo? Você vê isso massivamente. Então, os homens, como as meninas brincam em sala de aula e tal, os homens heterossexuais normalmente são mais burrinhos para uma série de coisas. Eles usam essa expressão como brincadeira, né? Que não entendem certas coisas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Perfeitamente. Então, quando você está... Veja que, se a gente falar das feministas, por conta do embate público contínuo e político, elas também vão ficando parecidas com os homens, sem entender nuances. Certo? Porque você está no espaço público, no debate o tempo inteiro. Agora, uma forma, quando você fala uma forma de conseguir conversar, algumas pessoas conseguem conversar. Talvez se consiga conversar isso melhor no dia a dia invisível do que no debate público. Porque o debate público acirra, certo? Acirra argumentos e no dia a dia invisível, às vezes você consegue dialogar melhor, como tem gente que dialoga, né? Continua casando, vivendo junto, algumas pessoas cada vez menos tendo filhos. Ou aqui no meio a gente dialoga, né, Pondé? Essa é a proposta. Ó, você aqui com a gente.